Um pouquinho sobre a importância e a extrema sofisticação e novidade que as terapias corporais podem trazer. Vamos supor que você seja um psicanalista ou um reikiano. Como psicanalista, você vai trabalhar com seus clientes principalmente através da palavra, da interpretação, vai se reunir numa sala, eventualmente cumprimenta na saída, dependendo da interação, pode ser que dê um beijinho, um abraço de despedida, assim, mas a questão do toque sempre fica um pouco mais minimizada e quando há, é de uma maneira um pouco formal, pouco à vontade talvez, é basicamente pelo contato. Você vai conhecer as profundezas das pessoas, o dilema delas, os assuntos mais íntimos, mas sempre dessa maneira através da fala, nunca tocando. Já se, por exemplo, você é um profissional reikiano, você vai ali canalizar determinadas energias sutis, ou poderia ser outras formas como o jorei, diferentes tipos de trabalho vibracional, e eventualmente vai emanar essa energia para a pessoa, podendo trazer alguma reorganização, alguma reharmonização para ela. Mas também dificilmente você vai tocar. Num contexto, seja como num contexto psicanalítico, por exemplo, ou num contexto como a de transmissão das energias sutis em trabalhos vibracionais, se de repente você vai tocar o cliente, opa, pode parecer uma coisa meio estranha. Se estava a gente ali no registro tanto da fala ou da transmissão de uma energia sutil e invisível e de repente vai tocar, o que isso significa? O toque, nesses contextos onde a ênfase está em outros elementos da comunicação, pode parecer que o toque é uma coisa um pouco esquisita, um pouco ameaçadora e pode acabar remetendo à ideia de invasão, de sedução indevida, de desorganização de fronteiras emocionais. Agora, vamos supor que você vá num massoterapeuta e já vá começando a receber uma massagem. Quando a gente começa através do toque, o que acontece? Esse elemento da troca sensorial já começa validada, já começa oficial desde o começo. E, por exemplo, se você está recebendo ali uma massagem e vai receber uma segunda vez, uma terceira vez, talvez seja antes ou depois da sessão, ou em alguns momentos, dependendo do estilo do profissional. Durante a sessão, você pode começar a conversar, ou seja, com o elemento toque a todo momento presente, você vai poder eventualmente começar a conversar, expor as formas que você se sente e eventualmente as formas que você pensa. Por que não seria possível, por exemplo, tendo esse elemento do toque como forma de concretizar ali uma relação, seja com a massagem na água, por exemplo, trazendo essa nutrição sensorial, como que seria tendo essa base a gente passar, por exemplo, numa relação de cuidado terapêutica, para poder ir compreendendo as nossas emoções e as nossas emoções e os nossos pensamentos, tendo esse elemento do toque absolutamente naturalizado, tendo esse elemento do toque como um elemento organizador e estruturador e não como algum elemento que eventualmente viesse a ser um fator de disrupção na relação que estava se dando por outras vias. O toque, a nossa necessidade de tocar e ser tocado é uma das mais básicas em termos de desenvolvimento inclusive. Quando a gente, numa relação onde muitas vezes vai aprender novas formas de poder se autorregular em relação aos nossos estados emocionais mais profundos, aos nossos pensamentos, à nossa necessidade de dar e receber nos diferentes tipos de relação. Quando em relações de ajuda a gente começa pelo toque, é como se a gente começasse pelo degrau mais baixo da escada do nosso desenvolvimento humano, vamos por assim dizer, e à medida que a gente consegue compartilhar nossas emoções, simbolizar as nossas emoções, ter novas interpretações sobre o pensamento, a gente tivesse essa base mais segura, fazendo um trabalho de primeiro degrau bem feito, para ir eventualmente se utilizar e poder eventualmente pensar sobre estilos de dinâmica interacional, questões psicodinâmicas, o que você está projetando no terapeuta ou não está projetando, mas tendo o toque como referência, tudo isso muda de figura. Alguns elementos da proximidade humana que trazem os níveis de nutrições mais básicos deixam de ser questões fantasmáticas, como na psicanálise poderia ser devido a questões de transferência ou de contratransferência, ou deixa de ser uma coisa, por exemplo, nos níveis para quem trabalha com reiki, eventualmente você pode estar confortável quando está trabalhando com transmissão de energia sutil, mas eventualmente quando toque, traga fantasmas de erotização ou várias questões relativas a estar junto com o outro, no modo físico, corporal, corpo a corpo, que se você trabalha num nível que dribla essas sensações mais básicas, quando você é trazido de volta, então se você trabalha ou recebe reiki, de repente vai ser tocado, é todo talvez mecanismos de defesa ou modos que não estavam sendo mobilizados que ficam ali muito explícitos. Já quando a gente tem a oportunidade de começar um processo, por exemplo, nas águas ou diferentes tipos de massagem, já sendo tocado, e ver que ao ser tocado a gente não fica preso no registro sensorial, mas justamente se abre um campo de florescimento
para a gente poder expressar nossas emoções, nossas ideias e senso de ser uma pessoa se comunicando com outra pessoa numa situação de ajuda, é todo um mundo que se abre, e isso eventualmente poderia ser extremamente importante em termos de se repensar o que poderia ser uma forma, um caminho conjunto de autoconhecimento terapêutico e de diferentes vias de crescimento. Então, quando a gente começa com o básico do humano, que é o toque, numa relação, todas as formas talvez da gente pensar, seja estilos de personalidade, mecanismos de defesa, estilos psicodinâmicos, a criação de novos projetos, sensos de propósitos, poderia ganhar uma outra base, poderia ganhar toda uma outra contextualização. Então, quando a gente parte do menos abstrato, que é o tocar e ser tocado, talvez a gente tivesse todo um rebuscamento, uma fonte de energia para eventualmente a gente poder depurar, para a gente poder dar outros enquadres, dar outras ressignificações para os níveis cada vez mais abstratos e mais sutis da nossa personalidade. Então, quando a gente começa, é uma outra forma, quando a gente começa a pensar na importância que o tato tem, inclusive nos níveis emocionais e psicológicos mais sofisticados, né, a gente poderia ser de um incentivo, poderia ser um outro modo de caminhar, quando a gente começa ali do lugar certo, que é o toque, ou do lugar mais básico para o humano, para os níveis de nutrição, que em geral onde estão as desnutrições, onde estão as carências, que talvez sejam menos atendidas, e que quando a gente começa em níveis já mais abstratos da fala ou de energias sutis, talvez a gente não tenha oportunidade de se reorganizar nesse nível. Quando a gente começa tocando, é como se a gente tivesse uma oportunidade de começar a se reorganizar nos níveis mais basais, mais básicos, começando a ter novas formas de organizar um senso de troca com outro ser humano, e a partir daí todo o resto do caminho talvez possa ganhar uma outra leveza, ganhar um outro bom humor, né? Então, comparando aí um pouco com um analista ou com alguém que trabalha com reiki, jurei ou qualquer passe vibracional, talvez se fosse por uma questão de corpo a corpo mais concreto, eles não tivessem a naturalidade, não tivessem essa disponibilidade, porque não foram treinados a receber e muito menos a oferecer nesse modo. Quando a gente começa ali nas massagens, em troca corpo a corpo direta, talvez a gente abrisse todo um outro campo de um ser humano estando à vontade e cuidar de outro ser humano, seja através do toque, através da compreensão, através da fala, da ressonância emocional. Mas quando a gente começa num toque, talvez fosse uma vantagem para todas as pessoas envolvidas e para toda a sociedade, quando esse estilo de compreensão do autoconhecimento a partir do toque soasse mais natural para a gente, com menos divisões artificiais entre corpo, mente, né, e os níveis mais sensórios e os níveis mais abstratos. Então essa, né, é um elemento de reorganização, talvez forma de se pensar autodesenvolvimento a partir do toque, que faria bastante diferença para todos os profissionais da saúde e do cuidado.